Então me conta, Leila, como é que foi a tua história, o momento aí que você resolveu ajudar as pessoas, não é? Com terapia, com a mente, né? Das pessoas, ajudando elas na vida delas. Conta um pouco da tua história pra gente, Leila. Eu sempre fui muito estudiosa, muito observadora, mais introversiva, e isso ajudava as pessoas a estarem sempre me procurando desde pequena para conversar. E a minha capacidade de observação ajudava a poder dar retornos para essas pessoas. E isso foi que me fez escolher fazer o curso de psicologia na USP, em Ribeirão Preto. E foi um processo, porque eu estou com 70 anos, né? Quando eu tinha 19 anos, de um colégio de freiras, né? Que Ah, aprendia-se muito para poder entrar numa faculdade pública. Eu fui para Ribeirão com uma mão na frente, outra atrás, e dei aulas particulares para poder ter uma redução e pagar o cursinho, e foi assim que eu consegui entrar na USP e fui dando aulas durante toda a minha formação, porque como é curso integral, eu tinha que dando aula, eu tinha que arrumar uma forma de sobrevivência, né? Depois, quando foi para levar minhas irmãs, eu também montei uma república com primas, colegas, que fazia manutenção da estadia de todas lá. entendi. E isso foi criando uma situação de empreender, produzir, e, ao mesmo tempo, estar cada vez mais me relacionando com pessoas. Então, desde a faculdade, eu optei pela área de educação e saúde. E fui fazendo atividades, estágios, até que eu vim para São Paulo, também com uma mão na frente, outra atrás, tudo movida pelo conhecimento, pelo Aham, desejo de aprender. Né? entendi. E prestei um concurso no serviço público, na higiene mental, montamos trabalho de psicoterapia para crianças, grupos de crianças e de pais, coisa que não existia no serviço mental em 1976. E depois fui fazer trabalhos como psicóloga escolar na prefeitura, atendendo as comunidades, onde a escola era centro entregador de comunidade. E assim eu fui aplicando, principalmente psicodrama, depois aprendi, me tornei terapeuta internacional em análise bioenergética, e, por último, há 30 anos venho estudando também psicanálise. E a integração dessas abordagens me fez criar um método de intervenção breve no doutorado aqui na USP em São Paulo, que me permitiu estar aplicando em diferentes grupos. Não só dentro da clínica, mas também nas instituições, organizações, empresas. E foi assim que eu dei bastante aulas em pós-graduação, depois que eu tive há 14 anos um câncer de mama bastante agressivo, que me fez rever o trabalho que eu fazia, e foi um momento de reorganização da minha própria vida. E eu quis, então, começar a dar aulas em curso de pós-graduação como forma de estar ajudando outras pessoas a conhecer o meu método. E aí eu não dei aula só em psicologia ou pedagogia, que eu também sou graduada em pedagogia, mas eu também dei aula em administração, em recursos humanos, para poder fazer a formação de líderes. E o trabalho mais intensivo no nível de palestras começou a acontecer desde que eu voltei de Portugal, onde eu fiz um pós-doutorado lá em estudos culturais, e eu comecei a ser convidada para fazer palestras, mas eu só entendi a diferença entre ser professora, dar uma aula e ser palestrante com vocês lá do Instituto Gente,
por meio do Roberto Chiniachik, onde eu pude agora estar coordenando a revista Viva, que é um empreendimento inovador no mundo, né? Sobre a forma como a gente ajuda as pessoas a fazerem leituras de artigos científicos e impulsionando pessoas para escreverem, coisa que eu faço há muito tempo, como autora. E eu estou agora escrevendo um livro pela editora Gente sobre a conexão entre pais e filhos, porque durante a pandemia eu percebi que as pessoas dentro da família, os pais, os cônjuges, têm uma dificuldade muito séria de conectar consigo mesmo e com os filhos. E a pandemia, esse período, está sendo uma oportunidade, apesar de todas as desgraças e mortes e as situações de política pública terrível que está acontecendo, né? Tem uma coisa boa, que é o pai olhar para o filho, né? E reconhecer como um ser humano presente ali, olhar para a esposa e reconhecer como alguém existente, um ser com quem se faz uma parceria, né? E assim, olhar para o marido. E isso está sendo um trabalho muito importante dentro das famílias, no sentido de ajudar as pessoas a se organizarem enquanto grupo familiar. Porque, para mim, a família é uma força, né? E se você fortalece a família, você fortalece as relações sociais e você tem um país melhor, né? Então, o meu trabalho hoje continua sendo com empresários, mas muito mais individual, né? Por meio de videoconferência, e com famílias, e também com pessoas individuais. E tenho feito grupos de mentoria para diferentes pessoas que necessitam de ajuda, em todas as áreas, mental, corporal, orgânica, social, porque hoje é um momento onde todo mundo está tendo que rever os próprios caminhos. Verdade. Não é verdade? Com certeza. Não sei se eu respondi sua pergunta. Mas é isso, Rodrigo. E, assim, parece que nas situações que envolvem maior desafio, né, parece que são situações para você ficar numa repetição de vitimação, pôr a culpa no outro, né, que vai desde o cônjuge, o filho, ou o amigo, ou a empresa, ou o país, os governantes, ou você desenvolver a autorresponsabilidade, perceber que você é responsável por todas as mudanças que possam ocorrer em tua vida, e você que está preocupado em ultrapassar, né, se aventurar no novo, para sair dessa frustração, só tem uma possibilidade, ou vai para frente ou vai para frente, e se torna mais produtivo, encontra respostas novas e adequadas para situações novas. E é assim que eu tenho trabalhado. Legal demais. As pessoas estão melhorando muito por meio das intervenções. E o seu trabalho, ele ajuda desde o berço, né, que é a família, passando pelas relações sociais e passando pelas empresas, né? O nosso público, hoje aqui nós temos nos assistindo gestores, líderes, funcionários de empresas, futuros líderes e principalmente pessoas que estão conduzindo gente. E para conduzir gente, a gente precisa entender de gente. O seu trabalho ajuda demais nessa autoconsciência, não é? E também você fazer leituras, como você mesmo colocou aqui. E me explica uma coisa, Leila. Quando você, por exemplo, você está num ambiente organizacional, por exemplo, né? Sim. Onde existem conflitos, existem relações humanas cheias de jogos e interesses e tudo mais. Sim. Como é que você vê, então, a psicoterapia, a análise bioenergética, né, a psicanálise, a intervenção breve, ou seja, como é que você vê a importância do seu trabalho, né, dentro de todas as questões do ambiente corporativo, né? Qual é a ajuda
que a Leila consegue fazer para esse ambiente tão cheio de competição, né, Leila? Tão cheio de interesses, né? Como é que você apoia as empresas nesse sentido? Eu acho muito importante ter contato com quem toma decisões, né? Ou seja, Aham. com os gestores, e quanto mais hierarquicamente estão, mais eles têm condições de assumirem as próprias decisões. Então, dentro da empresa, o que eu trabalho muito é na avaliação dos valores culturais, né? E a gente verifica quais são os valores, e usando sempre jogos, dinâmicas e também dados de média geométrica, de estatística, ali na hora, que facilita a obtenção dos resultados. E eu já vou fazendo, como é intervenção breve, já no diagnóstico, eu já vou fazendo as intervenções para as pessoas verificarem as possibilidades de mudança de valores e em que sentido, enquanto decisões de maioria. Né? Nós fazemos trabalhos com diferentes níveis e com 2 níveis juntos. O que eu percebo é que se você põe um terceiro nível, ele fica como a salsicha do sanduíche e acaba sendo pressionado e usado como bode expiatório. Então, de 2 em 2 níveis, a gente vai, até chegar no chão de fábrica, a gente vai trabalhando com a tomada de decisão e reorganização dos valores de forma conjunta. E, em seguida, nós vamos fazendo as intervenções para trabalhar a questão da pessoa estar centrada nela mesma, do líder estar centrado nele mesmo, para ter o autoconhecimento, dele poder ter a habilidade de escuta do outro, não só para dar feedbacks, né? Mas para poder fazer o acompanhamento desse trabalho de reorganização de valores, quando dentro do que há necessidade ou manutenção daqueles valores que são essenciais, que dão a cara daquele grupo, daquela empresa. Maravilha. E é isso que eu faço. Trabalhando a escuta, eu faço todo um trabalho de comunicação assertiva para ajudar levantamento de proposta, negociação de proposta, até se estabelecer as soluções. E sempre considerando que esse processo ele ocorre em círculo, ou seja, você está sempre buscando uma adaptação adequada das soluções e fazendo a revisão e o acompanhamento a todo momento. Esse é um trabalho básico que eu faço usando o bom senso. Incrível, Rodrigo, a maioria das pessoas, tanto em grupo de pais, quanto em grupo de líderes, que não são professores, líderes dentro da empresa, as pessoas não usam o bom senso. E são coisas tão simples, sabe? É como se fosse um clique, assim, um insight que vem, meu Deus, é só isso. Pois é, Rodrigo. É só isso, né? Eu vejo isso, é só isso. As pessoas não percebem o que elas têm que fazer e por que não dá certo. Por que não fazem acordos? Por que tem esse processo de ter que administrar conflito o tempo todo, tanto conflito interno quanto externo, e ficam pessoas insatisfeitas. E se os líderes estão insatisfeitos, eles passam isso para as equipes. E o que acontece é que cria-se um clima de insatisfação com muitos conflitos que acabam interferindo na produtividade, nos resultados. Sim. Então, essa habilidade de mudança, essa habilidade de lidar com a frustração por meio da conexão consigo e com o outro, e por meio da comunicação assertiva, tem dado resultados realmente não só eficientes e eficazes, mas que produzem impacto. Muito bom. O bom senso, né, Leila, como você bem falou aí,
quando a gente sofre esse impacto do resultado que diz assim, nossa, mas é só isso. É verdade. Parece ser simples, né, Leila? É até simples, mas não é tão fácil de perceber quando a gente está aí envolvido na nossa rotina e tudo mais. E qual é a dificuldade, Leila, que você vê hoje? Vamos colocar a figura do líder, tá certo? Colocar a figura do líder. Dentro da tua experiência aí, qual é a maior dificuldade do líder? É o quê? É ele ter autorresponsabilidade? É o quê? É ele ter autoconsciência? É o quê? Ele se conhecer? É ele ter bom senso? Na sua visão, o que que é, Leila? Então, veja, quando eu falo que é simples, é porque envolve uma mudança de hábito. As pessoas repetem padrões comportamentais. E a mudança de hábito, ela exige uma força de vontade, porque não é uma questão, Rodrigo, só de entendimento. Puxa, era só isso. Mas você tem que aprender esse processo de mudança e conservar esse processo de experimentação do novo. E Entendi. fazendo verificação da realidade. Realmente, eu mudando, mudou? Então, você faz com você faz com a sua esposa, com o seu filho, que são os próximos, mais próximos. Aí você vê que dá certo, ensina para os seus amigos, aí você vê que dá certo, ensina para todo mundo. E isso é um processo que vem de dentro para fora, apesar de ter regrinhas muito específicas, que são fáceis. Mas se você não se propõe a mudança, e por que as pessoas não mudam? Porque elas querem provar que aquele padrão antigo ainda funciona. Opa, Né? então, E olha, gostei dessa. Vamos lá. Por que que isso, as pessoas não mudam? Porque elas querem provar. que elas estão certas, que elas sabem que aquilo já deu certo no passado e que agora vai dar certo também. E aí cria-se uma curva de turbulência na curva do desenvolvimento que impede não só a pessoa de estar correndo atrás do rabo, como a equipe, a empresa ir para frente. E aí, qual é a causa disso? É a dificuldade de lidar com a frustração. E a frustração é um dos primeiros sentimentos que nós temos ainda no útero. Porque nós temos que dar respostas novas diante das situações que nos causam insatisfação ou impedem a satisfação das nossas necessidades. Então, a frustração, lidar com a frustração é deixar de dar respostas impulsivas e rápidas, como faz o bebê. Aham. O bebê, quando não consegue mamar na hora, ou ele está com uma dor, ele chora, esperneia e grita, porque é o que ele sabe. Agora, um empresário fica chorando, esperneando, gritando, estou fazendo uma sátira, né? Aham, Ficar sim. brincando com todo mundo, ficar pondo culpa do outro, não resolve, É uma né? Está agindo sátira, como um bebê. é uma Então, isso sátira, é viu, Leila? frustração, não sabe lidar com a frustração. E aí tem que dar um tempo para conectar, um tempo para pensar e poder, só pensando você consegue dar uma solução. Aham. Mas tem que ter um pensamento, a mente, nós não falamos só do cérebro, nós falamos da conexão com o coração, né? A conexão com a sua força de vida. Não sei se eu Ah, respondo. total. A Você gente falou fala aí, numa linguagem, né? Eu estou procurando falar numa linguagem mais simples, né? claro, você falou aí que é uma sátira desse empresário que reage como um bebê que está na hora de mamar e fica gritando, mas é uma sátira que tem muita coisa de verdade, porque o que tem de gente aí que gerencia empresas, né? Que é dono de negócios e que lida como se fosse criança, né? Em algumas reações, não está no gibi. Apesar de ser uma sátira, tem muito fundo de verdade. Mas você falou alguma coisa interessante aí, que é a questão do comportamento lá no útero, né? E, ô Leila, conta para mim então, conta para a gente aqui que está nos ouvindo, para os líderes, né? O que acontece com um. Na verdade, é o seguinte: a pergunta seria:
o comportamento de muitos de nós, né, líderes, né, é muito do que aconteceu no útero da mãe? É o que aconteceu não só no útero, mas também durante os 8 primeiros anos de vida. Né? Esses primeiros anos de vida, né, por isso que eu estou escrevendo o livro de relação entre pais e filhos, porque se você trabalha com os pais e com os professores, você ajuda esses seres, né, a poderem ter uma prevenção desses problemas que acontecem depois dentro da empresa. Por quê? A forma como a criança, como se lida com a estimulação, né? Como se lida com os limites, como se lida com o afeto. Veja, um bebê de 6 meses na gestação, ele ouve os sons, ele ouve e ele está comunicando com a mãe e com o pai. Então, se os pais, quando o bebê está agitado, é porque ele está, de alguma forma, frustrado. Ele está já incomodado, os movimentos, o desenvolvimento muscular ainda está aquém do esperado, ele ainda não tem as conexões nervosas e a mielina para poder responder da forma como ele gostaria, porque os líderes já estão aparecendo aí, eles já estão lidando com as respostas novas, porque é muito rápido, né? O bebê dentro do útero, ele passa por toda a escala filogenética. Você sabe que um bebê, no início, ele é igual um protozoário. Ele tem barbatanas e vai crescendo até chegar no nível de mutação. A partir dos 2 meses, já é humano, até então era humanoide. Então, as pessoas que fazem aborto, elas estão cometendo assassinato. Perfeito. Entendeu? Então, o processo, ele vai... na comunicação, a mãe coloca a mão na barriga, massageia aquela região que o bebê está batendo com a perninha, ou com o bracinho, ou com a cabeça, canta, conta uma história cantada, uma cantiga, está fazendo o quê? Está acalmando esse bebê. Eu vivi isso com meu filho, nós cantávamos para ele em coreano e em português do Brasil. Quando ele nasceu, nos primeiros dias, que ele se agitava no berço, nós cantávamos para ele, ele se acalmava, igual no ventre, Rodrigo. E é uma coisa que eu vivo, que eu ensino para pais e que é real. Então, se a pessoa ela tem esse acompanhamento e essa estimulação, estou dando um exemplo, desde o útero, nos primeiros meses de vida, possibilita aprender a lidar com a frustração. Porque eu estou falando da frustração, que é o maior problema que eu encontro hoje nos empresários e dentro das empresas, que impedem a produtividade, que interfere nos resultados. E se você trabalha, não importa se a culpa foi da minha mãe, a culpa foi do professor, a culpa foi não sei de quem, a culpa foi de Deus, tem gente que põe culpa, tem um Deus. Na verdade, você é dono do filme da sua vida, você é um diretor do script do filme da tua vida. Se você dirige o script em outra direção, sua vida muda. Você, a qualquer momento... Eu tenho pessoas aqui, empresários com 62 anos de idade, com 67 anos de idade, que estão mudando. Mudando o curso. Mudando o curso da vida, né? Mudando a sua rota. Dando um novo significado. O jeito de lidar com as relações humanas. Enquanto você bebe uma aguinha aí, eu ouvindo você falar da frustração, né, Leila? Eu fico pensando o seguinte, que a geração de hoje que eu digo, é uma geração como por exemplo, da década de 90 para cá, né? Então, jovens que têm abaixo de 25 anos, né? Uns chamam de geração Y, os que têm 40 anos, geração Z,
os que têm 20 anos, a geração aí digital, e, de fato, as empresas, as famílias têm tido dificuldade, porque muitos dessa nova geração têm dificuldade de lidar com frustrações, seja frustração porque foi correr. Muitas vezes não tem nem uma maturidade para lidar com correção, né? Uma pessoa corrige e ela já fica frustrada e aí não consegue controlar as emoções e tudo mais. Como é que um líder hoje que pega um cenário, Leila, que pega um cenário de pessoas que não sabem lidar com frustrações, como é que ele treina essa equipe? Como é que ele orienta esse time dele? Primeiro, ele tem que aprender a se treinar, né? Ele tem que ser treinado. Aham. Para ele ser um líder que transforma, ele tem que se transformar primeiro. Perfeito. Né? E aí, o que eu observo durante a pandemia? Né? Eu atendo muitos adolescentes ou pais de adolescentes que estão com 17, 18 anos no pré-vestibular. Aham. E que estão numa situação de estar trancado em casa. E o adolescente. Agora, semana passada, aqui em São Paulo, eles começaram a ter aula presencial nos colégios públicos, particulares. Né? E eles estão amando e tomando todos os cuidados, mas eles têm necessidade de contato. Só o contato virtual não é suficiente. E aí, na empresa, muito se faz no contato virtual. Né? Então, é necessário ter espaços de trocas presenciais também, independente da área que se trabalha, principalmente em TI, né? Você sabe disso. Então, poder lidar com as trocas, com o afeto, no nível do relacionamento humano, favorece não só o atendimento ao colaborador, o atendimento ao cliente, o atendimento ao parceiro, né? Na relação chefia. E como a gente faz intervenções externas, né? Vai e dá o modelo, mas o nosso modelo ele é autossustentável. Você aprendeu ali, você vai expandir para a sua equipe, você vai expandir para os seus pares. Mas o que eu percebo, Rodrigo, é que as pessoas não têm modelos. E elas não sabem fazer porque elas não tiveram esse trabalho de treinamento. Eu não estou querendo vender o meu peixe, sabe? Mas é um dado de realidade. Se as pessoas não sabem, como elas vão ajudar outras pessoas a se transformar? Não tem um parâmetro, né? Não tem uma referência, não consegue ajudar por conta disso. E vira um ciclo vicioso. A empresa... Mas é possível. Mas é possível desde que o líder seja treinado. Sim. Porque se ele é treinado, ele tem um autoconhecimento, faz a autotransformação e aprende a transformar. E não transforma só na empresa, transforma em casa também. Legal. Porque a produtividade é trabalhar em menor tempo e ter um espaço, né, como diz o Jerônimo, para poder ter o seu lazer, ter sua relação com a família, Sim. ter os seus hobbies. Então, esse trabalho é um trabalho integral, ele não é só ali fragmentado e focado na empresa. Perfeito. Porque uma coisa que acontece muitos homens ou mulheres que não conseguem lidar bem em casa, acabam jogando na empresa. Quantos empresários, quantas pessoas que têm cargo de diretoria, de gerência, acabam tendo problemas em casa e ficam só voltados para o trabalho, ou vice-versa. Né? É verdade. Então, isso é uma questão, hoje, cada vez mais, nós sabemos que o homem não é fragmentado. Essa história do homem irônico, né? Que não, o líder irônico, aquele que
nunca assume a autorresponsabilidade, a culpa está sempre no outro, né? Naquele livro Corrosão do Caráter, isso é muito claro, porque hoje, cada vez mais, nós temos líderes crônicos, onde o outro é o culpado. Ninguém assume a responsabilidade dos processos. Então, é necessário reorganizar isso. Total. Esse tempo já passou. Totalmente. Eu costumo dizer o seguinte, que uma coisa que é muito comum hoje, dentro disso do líder irônico, né, é acusar, não é, reclamar e dar desculpa, né, acusar o outro, não é, das suas falhas, reclamar do outro e dar desculpas para o seu fracasso, né, não assumir essa autorresponsabilidade. Ô Leila, então, eu trabalho com os direitos humanos, né? Primeiro direito qual é? Existir. Inicialmente, sua existência depende daqueles que o geraram. Acho que desconectou, Rodrigo. Eu estou te ouvindo. Desconectou? Voltou. Pode continuar. Mas depois, seu direito de existir depende de você mesmo. E o segundo direito é o de mostrar suas necessidades. Então, você pode existir e mostrar suas necessidades. Esse é o primeiro conflito. Tem gente que acha, dentro da empresa, porque se você não resolve isso lá no 3º mês de vida, você vai repetir na empresa. Porque, assim, eu posso existir e mostrar minha necessidade. Porque tem gente que, para existir, não mostra necessidade e fica passivo. Segundo, terceiro direito. Ô Leila, só um pouquinho. Ser independente, fala. Explica um pouco mais sobre essa questão da existência. Detalhe um pouco mais sobre essa importância de existir. Como é que é isso? Como é que funciona isso? Eu vou dar um exemplo bem básico. Uma paciente, ela fala, Leila, eu preciso ter sessão pessoal, presencial, porque eu estou desesperada. Durante a relação sexual com meu marido, eu olhei para ele e falei, quem é esse homem? Eu estou me sentindo estuprada. Nossa. Esse homem trabalhava o dia inteiro, eles só se encontravam no final de semana, ela não percebeu, só na pandemia, ela percebeu que o marido dela mudou. E aí, ela não existia para o marido não existia para ela. E ela não quis se separar, eles quiseram se reorganizar. E hoje, um está podendo enxergar o outro enquanto um ser separado que tem direito a existir, que tem o próprio espaço, mas que tem espaço conjunto do casal, do filho. E a mesma coisa é na empresa. Tem pessoas que estão ali porque não tem mais escravos, tem burro de carga. Né? São pessoas que repetem. Essas pessoas, elas não existem como seres humanos. E por isso que elas facilmente vão ser substituídas por máquinas. Entendi. Então, na vida, a existência tem a ver com você ter uma importância para o outro, ter uma importância para você viver de fato, né? Contribuindo para que o outro também tenha a sua própria vida, você sendo partícipe, né? Partícipe da vida do outro, né? E no mundo corporativo também. Eu atendo um rapaz formado em filosofia pela USP, mas que ele só falava dizendo do que outros filósofos pensavam. Sério? Ele só começou a existir no momento que ele foi autor da própria palavra. E ele começou a escrever também. Porque existir é você ser autor da sua própria vida. É você poder olhar para você e eu falar, esse é o Rodrigo.
não é um camaleão, não é um passivo que só faz o que os outros mandam. Existência significa eu tenho a minha própria voz. E se eu tenho a minha própria voz, o segundo direito, eu posso manifestar minhas necessidades. Porque se eu não tenho minha própria voz, eu fico repetindo padrões sociais. Porque não sei quem faz, eu faço também. Isso acontece muito com adolescentes, com jovens da geração Z. Agora, veja, seguem modelos sem ter uma identidade própria. A gente chama de identidade, né? Independência, identidade. Isso. Aí você vai ter a condição, depois que você consegue perceber que pode existir e mostrar suas necessidades, ser capaz de comunicar num nível de levantar propostas, você fica ativo, você pode ser um líder participativo. Né? Você pode gerar mudanças pela sua participação. E isso vem de dentro para fora. Entendi. Maravilha. E aí você consegue escutar e consegue ter o seu pensamento e ver a cultura e buscar esse processo de adaptação adequado. Você não vai deixar de ser você, mas você vai respeitar as regras de convivência dentro da sua equipe, da sua empresa. Você não vai ficar um robô, mas vai ter independência. É o terceiro direito, que é o de independência. Eu posso ser eu mesmo, mostrar minhas necessidades, mas ser independente, não estou preso. Porque se você não ultrapassa... eu dou esse exemplo, que não é o símbolo do infinito. Sim. O lado de cá é o passado, aqui é o futuro. Esse ponto de interseção dessa figura é o quê? É o presente. É o presente. Esse ponto é o maior poder do ser humano. Então, você passa pelo passado e pelo futuro, aprendendo a ser dependente em alguns momentos e independente em outros. O ser mais livre é aquele que circula na dependência e independência. Ele não está preso em nenhum dos lados. Entendeu? Maravilha, maravilha. Porque daí você vai para o quarto nível, quarto direito, que é eu posso ser independente, mas poder estar verdadeiramente com o outro, e não só manipulando. Por quê? Quem não consegue vencer isso aqui vai ficar manipulando para conseguir o que quer. Como você reconhece um líder que tem esse problema, o Rodrigo? É assim, esse líder diz assim, você quer que eu fique com você? Eu vou. Ou ele diz para a mulher, você está dizendo que me ama e quer ficar comigo? Então venha. Ele nunca diz, eu te amo, eu preciso de você. Entendi. Eu gosto do seu trabalho, eu quero trabalhar com você. Ele tem medo de poder ficar preso no outro e ele só fica manipulando, e esperando ver o que os outros querem para ele fazer o que ele quer, manipulando, tá claro? Eu estou dando um exemplo mais... Nossa, e aí, maravilha. O outro nível, né? O outro nível que é assim, eu até posso estar com você e dizer que eu quero ficar com você, desde que eu possa controlar. Se eu não tiver o controle da razão, eu não me entrego. São aquelas pessoas que são excelentes líderes, porque parece que eles têm uma couraça, eles têm assim, uma armadura muito bem trançada, sabe? É como que nada penetra aqui. E eles são ótimos, eles são excelentes, eles são aqueles que mais trabalham, que trazem mais resultados. Se você quiser trabalhar com uma pessoa assim, ele vai trabalhar não sei quantas horas, ainda leva serviço para casa e toma as decisões, ele vai tudo rápido, ele sobe, uma beleza, mas ele não se entrega. É verdade. É assim, que se oferecer algo melhor para ele, que ele vai ganhar mais, que ele vai subir mais, ele vai. Ele vai. Ele vai. Esse é aquele que aceita as melhores propostas.
e negocia muito bem, porque ninguém passa a perna nele, é inteligentíssimo. Entendi. E aí o último nível é aquele que se entrega, realiza, desculpa o termo, tem tesão do que faz, tem prazer, faz por amor, e consegue ter tempo para si, tempo para o outro, é verdadeiro, autêntico, age, respeita as regras, mas consegue trazer novas possibilidades, tem saúde física, pratica esporte, é uma pessoa saudável, não tem sérios problemas de saúde, né? E é produtivo, e tem um bom relacionamento, onde ele passa, todo mundo fala, nossa, ele é inesquecível, né? É maravilhoso. Leila Kim, olha que coisa boa. É um MBA aqui de conhecimento desde a nossa essência, passando pelo nosso comportamento, pela nossa formação, né? Viajando aí pelo nosso conhecimento, até chegar nas nossas relações humanas, seja na família, seja na empresa. Esses níveis que eu falei, ele se desenvolve até no máximo 7 anos de idade. Com 7 anos a pessoa está pronta, né, Leila? 7 anos a pessoa já está com as obstruções em um desses níveis. Porque perfeição não tem, pai perfeito não tem, professor perfeito não tem. Então a pessoa precisa de estar sendo treinado sempre, evoluindo sempre, para poder ser um ser integral, pleno. Maravilha. E olha, você que está vendo aqui, provavelmente você viu coisas que a Leila comentou que provavelmente tem, não é, motivo para você melhorar. Não é por isso que existe o papo de líder. Por isso que eu trago gente como a Leila, porque ajuda a gente nessa conversa, porque isso aqui é um papo, né, Leila? É um papo que nos faz crescer. Coisa boa é a gente conversar e a gente crescer no meio da conversa, não é? E é por conta disso que eu recomendo você, né, anotar, a colocar aqui tudo que a Leila colocou, reveja esse vídeo mais uma vez, porque, olha, tem muita coisa boa que você pode já colocar em prática, né, a partir de agora. Principalmente nesses tempos de competição, concorrência, num tempo onde o mundo está muito mais egoísta. Ô, Leila, você concorda que o mundo está um pouco mais egoísta do que antes? E isso tem afetado as relações humanas ou não? Como é que você vê isso? O que eu percebo é que as pessoas estão percebendo, as pessoas que estão nesse processo, né, de intervenção breve, ou que tem outros meios, né, se não é a salvação do mundo, elas estão percebendo o quanto são egoístas. E, às vezes, percebe primeiro que o outro é egoísta. Mas quando ela olha e vê que o outro é egoísta, aí ela volta para si e percebe que aquele egoísmo está dentro dela. Entendi. Aí ela pede perdão para si, ela promete que vai melhorar, não é? E aí consegue buscar novas alternativas. O outro é muito importante para você olhar no espelho, viu, Rodrigo? Olhar no espelho. Maravilha. Maravilha. Mas as pessoas estão começando a perceber o quanto são egoístas, pedindo perdão para si, para o outro, mesmo que seja internamente, né? Na própria mente, se propondo a melhorar, né? E fazendo a mudança. Porque cada um de nós é igual uma célula no organismo. Ela reflete o organismo como um todo. Se uma célula muda, ela vai tornando as outras células saudáveis. Né? Maravilha. É um processo, tudo se repete. Mas aquilo que é saudável não é só o que é doente, como um câncer, que produz resultados. As coisas boas também. Né? Só que as pessoas ficam voltadas para as coisas ruins, né? Mas tem muita coisa boa. É uma maravilha a gente viver.
E às vezes a gente descobre essas coisas mais velha, né? Estou com 70 anos, a vida inteira. Eu queria ter muitos anos de vida para poder ensinar, né? Trocar, porque cada vez que. Aqui eu estou falando mais, né? Porque é uma entrevista, mas eu gosto muito de escutar também. Eu aprendo muito, principalmente com os bebês. Principalmente com os bebês. Gostei Eles dessa. são grandes mestres. Você sabe, você é pai, né? E quando você fala isso, eu lembro de uma frase de Jesus, quando os discípulos eles estavam andando pelas aldeias e as crianças cruzavam o caminho de Jesus e os discípulos afastavam as crianças, né? E aí Jesus repreendeu os discípulos dizendo assim: não evite que eles venham a mim, né? Deixai vir a mim as criancinhas, né? Porque o reino dos céus, né? Aquele que quer entrar no reino dos céus, torne-se como uma criança. E fazendo uma paráfrase, né? Uma parábola desse contexto, né? De fato, Leila, a gente tem que aprender com as crianças, aprender com os bebês, o tempo inteiro. Essa sua frase me fez lembrar que antes de eu ser pai, eu imaginava que eu iria ensinar muita coisa para o meu filho, né? Mas eu ensinei algumas coisas, ensino coisas para o meu filho, mas eu aprendi 10, 100 vezes mais com ele do que ele comigo nesse processo todo. E olha que ele só tem 9 anos, né? Imagina você que é uma mãe de carreira, imagina a jornada. E a gente aprende muito com os bebês. Olha aí a frase, viu? Líder, aprenda com os bebês. Principalmente com o seu bebê interno, né? Porque a gente tem um bebê dentro de nós. Esse bebê é que nos traz a esperança, né? É o que nos traz a possibilidade de revivência. Não mate o seu bebê, a sua criança. Solte a sua criança para ter uma vida frutífera, próspera, Porque abundante. o olhar da criança, ele não é só um olhar inocente, né? Mas mais do que isso, ele é um olhar que não tem tudo aquelas, sabe, aquela coisa de um pé na frente e outro atrás, de ficar em cima do muro. Ele reconhece quando o caminho é algo que vai ser positivo, algo que vai ser próspero, né? Então, se você tem dúvida se aquela babá, se aquela professora, se aquela tia, o bebê não quer ir no colo dela, verifique o que está acontecendo, né? Porque eles fazem escolhas desde muito pequenininho e sabem reconhecer. Eles sabem. Ei, líder, se de repente a sua equipe... Líder, às vezes não sabe, mas deixe vir esse bebê, certo? Por quê? Isso é uma coisa muito interessante da comunicação. Por que quanto menor, mais se reconhece uma pessoa que não merece confiança? Sabe por quê? Interessante. Por que, Leila? Porque o bebê, as crianças pequenas, elas observam o que você faz, a sua ação, não o que você fala. Maravilha. Maravilha. Então, a pessoa que fala se você, líder, tem um colaborador que desperta em você falta de confiança, verifique o comportamento verbal e o comportamento não verbal. Se ele não está batendo, realmente vale a pena investigar. Agora, a congruência entre o que você pensa, fala e faz é fundamental para ser um líder que mereça mérito, não é? Que tem aí todo esse legado que você fala. Porque, e isso não é fácil, a gente desenvolve durante a vida, mas as crianças percebem rapidinho. Falou, mas não faz, ixi, eles não respeitam. Sim. E olha o que quer. Criança aprende com o que você faz e não com o que a gente fala.
Eu vejo, às vezes, alguns pais pedindo para os seus filhos lerem mais, né? Ah, meu filho não está lendo, precisa ler mais, precisa ler mais. Mas, às vezes, eu pergunto, mas você está lendo? O seu filho está vendo você ler? Está vendo você ler? Muitos líderes reclamam, né, Leila, que a equipe é procrastinadora, que a equipe não tem compromisso, o que a equipe não está dando bola para as responsabilidades. Mas aí a pergunta, e você, líder? E eu, líder? Sou procrastinador também? Eu também tenho um compromisso? Né? Será que a minha equipe não está fazendo somente o que ela está vendo eu fazer? Né? Perfeito! Que coisa linda! Vieira. Um comportamento aí muito comum, às vezes, que as crianças estão de olho, né? Fala assim, fala que eu não estou, né? Não atende, não, fala que eu não estou. Né? Sim, sim, sim. Aí os pais falam, você não pode mentir, né? Não pode mentir, mas fala que eu não estou. Olha, eu fiz um imposto de renda, eu consegui desviar não sei quanto. Estou dando um exemplo. Desviei não sei quanto. Aí você fala para o seu filho, não roube. Sim, sim. Aí eu vou te contar uma coisa. Eu atendi um garoto aqui de 7 anos, um dos meninos mais inteligentes que eu vi, num colégio altíssimo nível aqui de São Paulo. A mãe, uma médica, e o pai, o CEO de uma empresa financeira. Esse menino, ele pegava o cartão de crédito do pai e fazia joguinho na internet e perdia milhões por noite. Nossa. Foi por isso que ele veio para a terapia. Entendi. E o que eu tive que falar com esses pais? O que vocês querem? Vocês querem formar um futuro presidente de um país ou de uma empresa que seja colarinho branco? Não, imagina, mas criando seu filho assim. Então, é sério que eu estou falando, não é teoria. É prática pura e aplicada. Pura prática. Vieira.Leila Maria. Instagram da Leila. O que eu quero que você faça agora? Eu quero que você dê um grande obrigado gostoso para a Leila, não é? Escreve aqui no chat, escreve nos comentários que insights você teve desse papo aqui com Leila. Eu quero que você escreva o que significou para a tua vida e mais do que isso. Vai lá no Instagram da Leila, esse que está aqui, ó, abaixo do vídeo da Leila, @vieira.leilamaria, e você vai ver, deixa eu mostrar para você aqui um pouquinho, tá? Do Instagram da Leila. Olha só o Instagram da Leila. Então, você chegando lá, você vai ver o símbolo aqui do Instagram da Leila, né? Você vai ver as publicações, né? Os vídeos, as lives, né? Que a Leila grava lá no Instagram, tá certo? E você vai poder seguir a Leila, vieira.leilamaria. Você também tem aqui o canal da Leila no YouTube, tá? Então, olha, Leila, eu quero saber mais, eu quero ouvir mais sobre você, quero ouvir mais sobre seus vídeos. Então, ó, lá no YouTube, Leila Kim, intervenção terapêutica breve. E aí você se inscreve no canal da Leila. Olha aqui os vídeos da Leila, não é? Que seja um início de conversa. Com certeza, que seja o início de uma grande relação, de um grande caminho junto aqui com a Leila. Então tá aqui o canal da Leila e você pode se inscrever e você pode seguir a Leila lá no Instagram. Leila! Com a gente, comigo e com a Anice. Toda quinta-feira tem a Quintaquinha, às 21h15, que nós estamos trabalhando com questões como as que eu trouxe aqui e muitas outras. Toda quinta-feira, 21h15. 21h15. Quinta Kim com Leila Kim. Toda quinta, às 21h15. Maravilha, você está convidada para acompanhar essas lives com a Leila e aprender cada vez mais sobre essa essência do ser humano, do comportamento, para que você possa continuar crescendo
e aumentando sua produtividade e resultados na vida, não apenas resultados profissionais, resultados financeiros, mas resultados na vida, não é? Para a sua jornada. Uma mensagem final, Leila, que você queira deixar aqui para a nossa audiência, para a audiência que vai te acompanhar. Manda uma mensagem final para a gente. Que Deus abençoe os seus caminhos e que você consiga ser você mesma em todos os momentos da sua vida, para poder fazer escolhas, usar o seu livre-arbítrio para transformar você mesmo e o meio onde você vive. Você merece ser feliz. Você já é um vencedor, só de ter existido, por mais que tenha sido difícil. Você venceu o primeiro passo e você pode chegar onde você quiser. Você que pode construir um mundo melhor. Eu tô com você, viu? É! Coisa boa! Eita, coisa boa! Esse, gente, é o Papo de Líder, com pessoas assim incríveis, né? Extraordinárias. Leila, muito obrigado. As portas do Papo de Líder estão sempre abertas para você, tá bom? Sempre que desejar aparecer, venha. Muito obrigada a você, Rodrigo, que desde que eu te conheci, admiro muito como pessoa, como profissional, como líder, que vem fazendo aquilo que fala, aquilo que faz, aquilo que pensa, que comunica pela palavra e na ação. Eu te admiro, você sempre, desde que eu te conheci, tem me ajudado muito. Eu sou gratidão eterna a você, viu, cara? Eu quero tudo de bom para você nessa vida. Muito obrigada. E conte comigo todas as vezes que precisar. E eu te recomendo para todo mundo do céu e da terra. Ô, Leila, um abraço gostoso e quando vier a Recife, né, eu vou ser o seu guia turístico aqui na região pernambucana e quando eu estiver aí, você, tenho certeza que eu vou tomar aquele chazinho Venho gostoso. comer uma comidinha mineira aqui. Eu quero conhecer sua esposa e seu filho também. Porque a gente fica com quem a gente merece, né, meu caro? Com certeza. É gente muito boa. Tá? Dá um beijão por mim, viu? Tá certo. Um abração, Leila. Tô com saudade. Até mais, hein? Forte abraço, Leila.